Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês em nossa casa. Antes de iniciarmos a palestra, eu vou dar os recadinhos semanais. Vou começar explicando um pouquinho do funcionamento da nossa casa, para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Nossa casa ela funciona a partir de segunda-feira. Na segunda-feira nós temos a fluidoterapia. A fluidoterapia ela é um tratamento, né? Quem quiser participar da fluidoterapia pode procurar um dos nossos colaboradores após a palestra, ali na sala da biblioteca, e deixar o nome, ele explica tudo direitinho como que funciona. Na terça-feira nós temos a reunião mediúnica, essa reunião ela é fechada para os trabalhadores da casa, que já tem aí alguns anos de doutrina e já fazem esse trabalho já tem um tempo. Nas quartas-feiras, nós temos a palestra pública, que é às 20 horas. Às 19 horas, nós temos o atendimento fraterno. E, junto com a palestra pública, nós temos a evangelização infantil, que acontece no piso inferior. Após a palestra, nós temos o estudo do livro Paulo e Estevão, que começa ali umas 9 e vai até umas 9h30. Na quinta-feira, nós temos o estudo do livro dos médiuns. Para fazer esse estudo do livro dos médiuns, a pessoa tem que já ter uma noção básica da doutrina e já ter ali passado pelo livro dos espíritos para poder ali acompanhar a equipe que está estudando o livro dos médiuns. E também na quinta-feira nós temos o ESD online, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às 7 horas da noite. 7h30 às 8h30. 7h30 às 8h30. E na sexta-feira nós temos o ESD presencial. Aí o ESD presencial ele é das 7 às 8 na sexta-feira. No domingo nós temos a evangelização infantil, juvenil e o grupo dos pais. Acontece das 9h30 até as 10h30. Depois das 10h30 nós fazemos geralmente um café colaborativo e ficamos aqui conversando, trocando experiência e depois vamos cada um para as nossas casas. Hoje me perguntaram como que faz para ajudar, né, para ajudar a casa. Porque por mais que a casa seja própria, nós temos aí gasto com iluminação, água, luz, alguns reparos. Nós temos uma chave Pix lá embaixo, quem quiser colaborar. Pode estar procurando um dos nossos colaboradores também para estar vendo direitinho. E aquelas pessoas que quiserem se tornar sócios, né? Sócio assim, ninguém vai se tornar dono. Sócio que a gente fala é aquelas pessoas que ajudam mensalmente a manter a instituição. Aí pode estar procurando um de nós também, que a gente entrega a ficha, explica tudo como que funciona. Aí o valor é livre, cada um doa do jeito que puder e o que puder também, tá bom? Então, antes de fazer a prece inicial, nós vamos fazer um sorteio do livro O que é o Espiritismo. Todo mundo recebeu um papelzinho ali na porta com um número? Não? Receberam? A grande maioria recebeu. É esse papel da folhinha, tá? Além dele ter uma mensagem bem importante, que essa mensagem geralmente ela é pensada, tá? Naqueles momentos de aflições, é sempre bom. Envolve o aspecto religioso, porque tem crenças que não permitem nem transfusão de sangue, né? Então, é uma série de itens que são repensados na exposição de hoje. Não vim aqui fazer lavagem cerebral de ninguém, nem proselitismo. Apenas como o Espiritismo vê a doação de órgãos e tecidos ou transplante de órgãos, né? Quando Kardec ele codificou a doutrina espírita, ele não abordou esse assunto, porque há 166 anos atrás, isso nem era ventilado. Então, fui buscar obras subsidiárias de espíritos que servem de mentores aos nossos
médiuns encarnados, e me baseei mais no livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, o Espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Joana de Ângeles, nós sabemos que é a mentora espiritual de Divaldo Franco. Então, a mídia fala muito, divulga a doação de sangue. Quem acompanha os noticiários, fala-se muito, pedem, até fazem campanha para doação de sangue. Então, essa doação de sangue, ela é a mais corriqueira, é a mais costumeira, não põe em risco a vida das famílias e não dói nada, né? A não ser a picadinha ali. E essa doação de sangue, ela é mais fácil de se fazer, de praticar, pelas pessoas de boa vontade, e é uma atitude também, a doação de sangue, muito importante para a saúde das pessoas, para salvar vidas também. Mas existe a doação de órgãos, que é um pouquinho mais complexa, é um pouquinho mais difícil, seja por falta de conhecimento de como acontece, como ocorre, quando é extraído o órgão. Então, esse assunto é mais complexo e envolve também, como eu já falei, a família, envolve a religião, envolve uma série de fatores, principalmente o desconhecimento sobre o assunto. Muitas vezes não doam os órgãos, a família não doa o órgão, porque dizem, eles têm medo que vão profanar o corpo daquele ente querido que partiu. Mas nós sabemos que a morte é a única coisa certa que nós temos na vida. Mas ninguém gosta de falar sobre ela. Ninguém. Mas é a coisa mais certeira que se tem. Que um dia nós todos partiremos e voltaremos para casa, porque nós estamos aqui de passagem, né? E na maioria das vezes, gente, o transplante de órgãos pode ser a única salvação de uma pessoa, na esperança de salvar sua vida e a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam de um órgão ou de outro. É a única saída. E são milhares de pessoas na espera, na fila de espera de um órgão. É uma forma de ajudar outras pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde e que apresentam, então, a solução única é um transplante. É necessário entender, gente, que por mais que seja sofrido, seja triste, perder um ente querido, muitas vezes, de forma repentina, a doação de órgãos é uma forma de fazer com que parte de alguém que amamos continue vivo no corpo de outra pessoa. Aqui eu falei em morte repentina, ou a partida repentina de um ser encarnado para o mundo espiritual. Vou dar o exemplo, todos acompanharam o noticiário, daquela tragédia que aconteceu em Cambé, no Paraná, onde foi assassinado um casal, né, e mais um rapaz. A família doou os órgãos para o transplante de quem precisasse, né? Aí existe toda uma equipe socorrista que faz todo o trabalho. Então, é um exemplo. Aquilo foi inesperado. Qualquer um de nós, seja criança, adulto, jovem, pessoas de mais idade, um dia partiremos e não sabemos quando. Ou precisaremos de um órgão. Quando está distante, isso não é comigo, não preciso. Mas quando o problema surge na nossa família, fica próximo de nós, nós mudamos. Aí nós corremos atrás. Porque a única maneira de salvar uma vida é através da doação de órgãos. E se não fosse permitido, Deus não teria dado condições
de reencarnar espíritos, de médicos especialistas para esse tipo de trabalho. Né? Ele não teria permitido que essa atitude, essa prática acontecesse no plano físico. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, ele permite que venham médicos especialistas, que venham pessoas disponíveis, caridosas para essa prática e ajudar as pessoas para dar continuidade a uma vida. Eu vou ler o que diz Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, sobre esse assunto, capítulo 11. Aquele que oferece conscientemente os órgãos que podem ser úteis, tendo em mente o benefício que podem proporcionar a seus irmãos enfermos, realiza uma doação de alto teor moral, verdadeira caridade no seu sentido profundo, contribuindo em favor da diminuição das dores na Terra. Isso aqui são palavras de Joana de Ângeles, né? Então, onde baseei meu estudo de hoje. Então, conscientemente, isso nós vamos ver agora na continuidade dos slides, sobre a importância da conversa, do diálogo em família para essa decisão. Porque no Brasil, quem dá a última palavra é a família. Mesmo que deixe o doador, o pretenso doador, se dispõe a doar, mas quem decide é a família. O que significa a doação de órgãos? É um ato no qual uma ou mais partes do corpo são doadas, a fim de ajudar no tratamento de problemas de saúde de outras pessoas. Essa ação é, antes de tudo, uma prova de amor ao próximo, pois é uma atitude que salva vidas. E tudo com a permissão de Deus, né? Se não fosse possível, Deus não permitiria isso aí. O que se pode doar, então? Vamos ver mais adiante. Tem órgãos que se pode doar em vida, intervida, e após o desencarne. O transplante de órgãos demonstra com clareza a estreita relação entre a morte e a nova vida, entre o desencarne e uma nova vida. O que significa desencarne? É sair da carne, é sair do corpo, mas não sair da vida espiritual. Sabemos que quando desencarnamos, o corpo sai fora e ele se deteriora. Ele vai ser sepultado, vai ser cremado, mas ele vai para o universo, ele se deteriora. Não vou usar o termo, acho muito pesado, mas vou falar, apodrece. E junto com esse corpo vai junto os órgãos saudáveis que poderiam salvar outras vidas. Tá? Mas, infelizmente, a gente sente a perda do ente querido. Agora, aqui eu fiz um apanhado no Livro dos Espíritos sobre os cuidados que nós devemos ter com o corpo. Nós sabemos que o homem, quando falo em homem, falo da espécie humana, é formado de 3 partes, né? O corpo físico, o espírito e, no meio deles, o perispírito, ou corpo espiritual. Espírito e corpo espiritual estão sempre juntos. Tá? Então, aqui, quando no desencarne, com a morte cerebral, o espírito sai junto com o seu perispírito. Tá? Então, esse perispírito aqui sempre acompanha o espírito. O corpo fica aqui. Na próxima reencarnação, o espírito retorna com um novo corpo. Então, o corpo, gente, o espírito precisa do corpo para se manifestar. E é muito importante os cuidados que se deve ter com o corpo. É um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Cada reencarne, um corpo novo. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para seu desgaste prematuro. E aí entra, então, né, os excessos que cometemos.
seja nos vícios, na bebida, nos jogos, gula, tudo que promove prejuízo para o nosso corpo acarreta desgaste, e isso, com o tempo, vai prejudicando os nossos órgãos, o bom funcionamento do nosso corpo. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para uma atitude de autoadoração, para a sensualidade, mas portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a atividade física, é muito importante. Fazer uma atividade física, frequentar uma academia, pilates, para o corpo não se mexer, para o corpo ficar em atividade e ter saúde, mas sem excessos. Tá? Tem pessoas que vão para, não estamos julgando ninguém, exageram, carregam muito peso, tomam substâncias para ficar fortão ou fortona, isso prejudica. Uma atividade física é necessária, mas de maneira correta, moderada, tá? Sem excessos. Como foi falado aqui, eu fiz um apanhado, então, no Livro dos Espíritos. Então, cuidar do corpo é primordial, tanto para a nossa vida aqui, né? Cuidar do corpo, cuidar para a nossa saúde física, nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Como é que acontece, então, a extração dos órgãos? Com a morte encefálica ou com a morte cerebral. Tá? O momento que ocorreu a morte encefálica ou a morte cerebral, não há mais comunicação do espírito com o corpo. O espírito, junto com o seu perispírito, que nunca se separam, saem. No momento da morte cerebral, ele se desliga. Tá? O corpo fica ali. Muitas vezes o coração ainda pulsando, tá? Mas com o tempo vai parar também. Então, com a morte cerebral, o espírito sai. E junto com seu corpo espiritual. É a parada total e irreversível das funções cerebrais. Aí não tem mais volta. Tá? Isso aí, a morte cerebral ou encefálica. O coração ainda poderá estar pulsando, mas o cérebro está morto. Sem condições de raciocínio, porque não há mais vida. Ele está apagado. Somente está aceso é o tronco encefálico, que ainda mantém as funções vegetativas por algum tempo, mas também vai apagar, conforme mostra a imagem. É esse o único filamento que fica ainda funcionando, mas por pouco tempo. Logo, também se extingue a vitalidade dessa parte aí. Tá? Então, a morte cerebral, mas aí como? Como é que vão saber se realmente está morto, desencarnou de vez, parou de funcionar tudo? Cada pessoa que desencarna é avaliado por 3 especialistas para confirmar realmente a morte cerebral. E é nesse momento, então, que os órgãos, eu vou pular isso aqui, os órgãos são retirados para o transplante, é no momento da morte cerebral. Então, nesse momento, são retirados os órgãos saudáveis para o transplante, para que possam funcionar de maneira satisfatória no receptor, naquele que vai receber. Isso é realizado após a morte cerebral. Então, não tenho medo, tem gente que tem medo, mas eu posso estar viva ainda e vou sentir a extração dos órgãos. Não. O espírito com o perispírito já partiu, né? Já saiu do corpo, e isso aqui é só realizado depois de 3 especialistas confirmarem realmente a morte cerebral. E daí paralisa tudo, né? É irreversível. O que se pode ser doado, então? Isso aqui vamos ver mais adiante. Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, capítulo 11. O que ela diz? O progresso científico alcançou a técnica dos transplantes de órgãos, facultando a muitos enfermos a possibilidade de se recuperarem das doenças e do desgaste a que se encontram submetidos. Verdadeira bênção, o transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física,
na condição de moratória, através da qual o espírito continua o périplo orgânico. Afinal, a vida no corpo é meio para a plenitude, que é a vida em si mesmo, estuante e real. Essa moratória, o que é? Que através do transplante, a pessoa que estava com problema de saúde, já fase terminal, só sobreviveria com transplante, ela tem uma sobrevida, mais tempo de vida. Isso é moratório. O périplo orgânico quer dizer que, com o transplante, ela vai poder continuar sua vida aqui no mundo físico. Né? Então, o progresso científico, gente, o progresso da ciência, da medicina, da tecnologia aplicada à medicina nessa fase, nesse setor, desenvolveu muito. Se não me falha a memória, o primeiro transplante no Brasil foi em 1964. Claro que o paciente não durou muito, porque a tecnologia, o progresso não havia chegado como chegou hoje. Então, o desenvolvimento da ciência, o progresso científico, a tecnologia aplicada, médicos especializados para isso, é possível fazer os transplantes sem problemas nenhum, desde que haja compatibilidade. Deus estará presente nesse momento, seja da retirada do órgão ou no implante no corpo da pessoa que necessita. Deus estará presente amparando, através dos seus benfeitores, a qual é chamada de medicina celeste, que está acima da medicina terrestre. Porque antes das coisas acontecerem no plano físico, acontece tudo no plano espiritual primeiro. Tudo lá primeiro. Seja lá o que for, tecnologia, acontece lá, depois reencarna espíritos, lá estudam, reencarna espírito e aqui desenvolvem o que eles aprenderam lá. Isso em todos os setores, tá? Não só na área médica. A medicina terrena é bênção divina acompanhada de perto por espíritos de elevada caridade e competência, os quais, sob orientação direta do Mestre Jesus, fazem aportar no planeta Terra, no tempo certo, benefícios balsâmicos, reparadores no trato das doenças, propiciando a cura delas ou o alívio da dor que causa. Dessa forma, os progressos da medicina têm aval espiritual protetor. Em qualquer cirurgia que é feita aqui, os médicos, acreditando ou não, a espiritualidade está presente, sempre. É por isso que é muito importante, gente, e a oração já está aprovada cientificamente, no momento de necessidade de uma cirurgia, os médicos também já acreditam, já está provado o valor que tem uma oração, nos momentos, seja de cura, seja de uma cirurgia. A espiritualidade, como vê a imagem ali, está sempre presente, direcionando as mãos dos médicos, dos enfermeiros, de quem esteja atuando naquele momento. Por isso, a oração é muito importante, gente. E Deus não abandona ninguém, tá? Sempre protegendo a todos ali. Quais órgãos podem ser doados em vida, em intervida? Um pedaço do pulmão, um pedaço dos rins ou um rim, o fígado e a medula óssea. Esses aqui podem ser doados ainda com a pessoa viva. Se eu sou doadora de um rim, por exemplo, se eu sou compatível a uma pessoa que precisa, eu posso muito bem doar um rim. Porque um dos órgãos que mais precisa é rim e córnea, os que estão na lista de maiores necessidades de transplante, rins e córnea. Eu estava ouvindo o depoimento do menino de 9 anos, ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. Então é triste, né? Uma criança. Então, quando houver doador de um rim e houver compatibilidade, vai salvar a vida dessa criança. Porque nós colocamos no lugar, né? Vamos ser empáticos. Se fosse comigo, se fosse conosco,
3, 4 vezes por semana fazer hemodiálise. A pessoa não vive. Por isso a importância da doação de órgãos. E quais os órgãos que podem ser doados após a morte encefálica? Que está confirmado, então, como já falamos. Córneas, coração, pâncreas, ossos e medula, pulmões, fígado, rins, pele, tecidos, tudo que tiver útil, saudável, pode ser doado após a morte encefálica. E aqui intervida, então, aqueles 4 órgãos ali na parte superior do slide. Tá? E o órgão ali, que podem ser doados em vida, a corrida é muito grande também, porque até achar um doador compatível com a pessoa que precisa, leva muito tempo. E a doação de órgãos, depois que eles são extraídos, eles têm pouco tempo de durabilidade. Então, a coisa depende do tempo. Tem que ser tudo, né, corrido. Mas existem, né, hospitais preparados, equipes preparadas para rápida pegar esses órgãos e fazer os transplantes, avisar o receptor. Então, tudo é feito de maneira muito rápida, porque o tempo é imprescindível nesse momento. Tá? O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Se não fosse permitido, se não fosse positivo, favorável, Deus não permitiria isso aí, né? Então, a doutrina espírita é favorável, concorda com a doação de órgãos. Por quê? Porque promove a vida de outra pessoa, prolonga a vida de outra pessoa. E no momento que uma pessoa recebe um órgão que salva a sua vida, com certeza essa pessoa vai rever suas atitudes, ela vai mudar de atitudes, porque ela foi beneficiada por esse, não digo milagre, no espiritismo não tem milagre, mas por essa sorte de receber um órgão e prolongar a sua vida. Acreditamos que a pessoa muda a maneira de pensar. Ela se volta para dentro de si mesma, ela começa a se reformar, mudar as atitudes, mudar seu pensamento, ser mais solidário com o próximo, ser mais empático com o próximo. Com certeza a pessoa muda. Esse é um ponto positivo também, segundo a doutrina espírita. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza. Quem falou isso foi Chico Xavier, que todos já ouviram falar. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Então, é permitido, né? Como eu já falei, a doação de órgãos, e não é contrária às leis de Deus, às leis da natureza ou às leis naturais. Alguns espíritas recusam-se a autorizar em vida a doação dos seus próprios órgãos, após o desencarne, alegando que Chico Xavier não era favorável aos transplantes. Isso não é verdade. O que foi sugerido a Chico Xavier? Que ele doasse seus órgãos após o desencarne. Mas o Chico não era bobo. Eles queriam estudar o cérebro do Chico Xavier, porque ele tinha uma mediunidade extraordinária. Ele recebia centenas de cartas. Ele nem precisava abrir as cartas para saber o conteúdo. Só pegar o envelope na mão. Então, a mediunidade dele era fantástica. E o que os cientistas queriam? Estudar o seu cérebro, para depois, sei lá, que conclusão chegar, podem largar conclusões equivocadas. Então, ele se nega, é nesse sentido. Mas ele sempre foi favorável à doação de órgãos também, tá? Através dos seus livros psicografados também. Parecer que Chico Xavier, quando afirmou, Chico Xavier falou isso aí, a minha mediunidade, a minha vida, dediquei a minha família, aos meus amigos, ao povo, a minha morte é minha. Eu tenho esse direito. Ninguém pode mexer em meu corpo, ele deve ir para a Mãe Terra. Mas o objetivo dele
É só nesse sentido, porque queria explorar o cérebro do Chico Xavier. E isso ele não ia permitir. Tá? Mas não quer dizer que ele fosse contra a doação de órgãos. A doação de órgãos, gente, é um assunto de família. Isso aqui é muito importante. Se você quer ser doador de órgãos, avise sua família. Não adianta deixar por escrito, ter carteirinha de doador. Na última palavra, quem decide é a família. E como eu falei aqui, a família deve se reunir, conversar, dialogar, para entrarem num consenso se doa ou não doa seus órgãos de alguém, de algum familiar. Porque a última palavra, no Brasil, a última palavra quem dá é a família. Mesmo que eu queira ser uma doadora do que tiver saudável ainda, a família é que vai decidir no momento ali se doa ou não. Eu citei o caso de Cambé, né? Que a família doou os órgãos daquele jovem que foi assassinado. Então, é muito importante que se converse, que se dialogue sobre isso e disponha ali se é a favor ou não. Olha, eu quero doar meus órgãos, que fique claro, que vocês consintam, ou não. Então, é muito importante, porque nós nunca sabemos, gente. Pode ter uma morte repentina, um acidente, como a gente vê todo dia, de jovens, de crianças, adultos. Então, é muito importante que se fale isso aí na família. Tá? Se percebe que foram extraídos órgãos, tudo com equipe especializada nos hospitais. Aí entregue a família para o culto do velório, ou da cremação, né? O que decidir a família decidir. Então, não tem esse problema de ficar, profanar o corpo, de ficar aberto, não. Ele é reconstituído. Fica perfeito. Depois entregue à família. Medo da reação da família. Tem pessoas que querem fazer a doação de órgãos, mas a família impede. E aí dá uma discussão e não se resolve nada. E aqui, a título de curiosidade, gente, qual é o órgão do corpo humano que não pode ainda ser transplantado? O único. Qual seria? Cérebro. Né? O cérebro é o único que ainda não é possível. Para o chefe do serviço da imunologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um especialista nessa área, Luiz Fernando Jubim, ele diz: o cérebro é o grande órgão que nunca foi e não vai ser tão cedo transplantado. Certo? Pela complexidade, né? E aqui no cérebro que está o comando de tudo. Então, é o único órgão e, por enquanto, quem sabe no futuro, com o avanço da medicina e da ciência, né? Seja possível, mas por enquanto, não. Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a doação de órgãos, gente, é um ato de amor maior. É um ato de amor ao próximo, na sua magnitude, no seu esplendor. Tá? Porque você salva vidas. É a maior das caridades. Né? Esta frase é colocada em toda a sua magnitude, como eu falei, e amar ao próximo o que é? É compreendê-lo, é ampará-lo, é socorrê-lo e com ele colaborar sempre que de nós necessite. Isso é amar o próximo. Mas não é o próximo da nossa família, não. É qualquer pessoa que necessite da nossa compreensão, do nosso amparo, da nossa ajuda, do nosso socorro, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento. Não é o próximo, a nossa família. Nós todos somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. E Jesus ensinou isso aí. Ama o próximo como a você. Não faça ao teu próximo, a teu irmão, aquilo que você não quer para você. Isso aí significa amar o próximo. Tá? Então, a doação de órgão é o top, é o máximo do amor ao próximo. Porque quem doa
aquele que desencarnou, doou, ele vai sentir muito bem também. Por quê? Porque aquele que recebeu o seu órgão vai ser eternamente grato e vai estar sempre enviando vibrações de amor, de compreensão, de agradecimento a quem doou. Então, é um ato assim, ó, é a maior caridade que se tem, amor e caridade. E das leis naturais, as leis de Deus, deixa eu ver se não estou passando da hora aqui. As leis de Deus, as leis naturais, leis divinas, a última é amor, justiça e caridade. A caridade é a maior das, que representa o amor ao próximo. Por quê? Porque a caridade envolve todas as outras virtudes, envolve todas as virtudes. Então, nós doar algo que nós temos positivo, que a terra vai comer, como se diz popularmente, e vai apodrecer, vai deteriorar, por que não doar? Ajudar as pessoas. Então, o doador sempre vai receber vibrações de amor, de agradecimento, e isso vai fazer bem a ele. Então, a doação de órgãos, gente, é uma caridade maior. E aqui, agora, nós vamos ver um vídeo do Divaldo Franco. Agora eu vou precisar de ajuda aqui. Socorro! Desculpe aqui. Como é que faz funcionar o vídeo? Tem que deixar para esses jovens, né? Altas tecnologias aqui. Ainda. O que Divaldo Franco fala sobre isso aí? Tem som? Vocês estão ouvindo? Desculpe aí, gente, é falha técnica minha aqui. Ainda mais sem mouse, eu não consigo. Cadê o vídeo? Aqui. O que Divaldo Franco fala sobre? Obrigada. Todos nós sabemos que os órgãos são instrumentos do espírito para o seu processo de evolução. E à medida que a tecnologia médica atingiu os transplantes de órgãos, chegamos ao momento da elevação da caridade, em transferir para outrem aquele órgão de que já não necessitamos. Há um debate acirrado a esse respeito. No caso do transplante cardíaco, porque é necessário que o coração esteja vivo. Quando há a morte cerebral, que seria o momento hábil para fazer o transplante cardíaco, porque o órgão deve estar com vida, vem a interrogação. Não seria uma maneira de matar o doador? Porque a morte realmente é só como a desintegração de todo o conjunto cerebral. Na morte cerebral, ocorre muitas vezes o despertar do indivíduo. Mas na morte do tronco cefálico, não tem retorno. Essa questão vem sendo debatida e divide naturalmente alguns indivíduos. Confesso, porém, que sou partidário, pessoalmente, do transplante de todo e qualquer órgão que possa servir para salvar vidas que se encontrem em risco de estado muito grave. Porque o órgão que nos foi abençoado para conviver leva a nossa dúlcida e grata vibração para atender a outras pessoas, como vem acontecendo nas áreas de saúde. Então, está aí a opinião de Divaldo, né?
E aqui, para encerrar, não doar órgãos é um direito pleno de cada indivíduo, de cada um de nós. Nós temos nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher ser ou não ser doador de órgão. E jamais, jamais, o não doador poderá ser acusado de egoísmo ou falta de amor para com seu próximo. Então, quem não vão se sentir culpado, depois que vocês viram essa explanação dos benefícios do transplante de órgãos, como eu disse, não vim catequizar ninguém aqui, apenas a visão do espiritismo, né? Então, é um direito que todos nós temos, ser ou não ser doador. E não podemos ser acusados, então, de egoísmo ou falta de amor ao próximo. Tá? Porque a doação de órgãos, além da caridade que é feita, é um ato altruísta, benevolente, misericordioso, abrange todas as virtudes, que é a maior das caridades. Tá? E aqui, então, nós temos um laço verde, só para título de curiosidade. O verde representa, então, o mês em que é comentado, divulgado, o mês dedicado à doação de órgãos. Por isso é o laço verde, é o setembro verde. O mês de setembro é dedicado, então, à doação de órgãos. Aí vamos ver se a mídia também fala alguma coisa, mas é uma época, assim, que é um assunto que vem à tona, mas depois também ele cai, mais ou menos, no esquecimento. A não ser aquelas pessoas, aquela família que precisam de um órgão, aí eles, né, correm atrás. E a fila, gente, segundo a associação, fugiu. É um órgão responsável pela doação de órgãos. A fila de espera, em junho de 2022, a estatística é de aproximadamente 60 mil pessoas esperando na fila de doação. Muitos desencarnam, partem, porque o órgão não chega a tempo. Tá? Ou as pessoas que não doam também contribuem para aumento dessa fila. Né? Então, por hoje é isso. Espero que esclareça, que não tenham medo nenhum. É permitido. Pela doutrina espírita, ela é favorável. E principalmente por Deus, né? Porque se não fosse permitido isso aí, ele não enviaria espíritos reencarnando com a capacidade, médicos, especialistas, para essa atitude, para essa prática. Então, mas eu vou ressaltar aqui, se alguém tem intenção, converse com as famílias, isso é importantíssimo. Sentar numa mesa redonda e conversar sobre o assunto. Porque quem decide no Brasil, segundo a legislação vigente, é a família. Ok? Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Esperamos que esse assunto tenha esclarecido um pouquinho, que percamos o medo de tomar essa atitude, mas ninguém é obrigado, como foi citado. Ninguém pode ser chamado de egoísta ou que não tem amor ao próximo. Que Jesus abençoe a todos nós, que ilumine nossa vida, nossos caminhos, e agradeço a espiritualidade que me amparou nesse momento, e tudo com a permissão de Deus, nosso Pai, que nada acontece sem sua permissão. Obrigado pela presença de vocês, que retornemos aos nossos lares, levando a psicosfera, os fluidos desse ambiente, com harmonia, um ambiente de paz, um ambiente de conforto, levamos para os nossos lares. Jesus ilumine o caminho de todos nós, assim seja.